Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Pinelli. Espero que estejam bem. Sou integrante do grupo 86. Do curso de DevOps e Arquitetura Cloud da FIAP. Hoje estamos na nossa entrega do segundo Tech Challenge, estamos na fase 2 já, nosso segundo bimestre de 5. E eu vou apresentar um pouquinho do desafio que a gente recebeu. Não vou me perder muito nessa documentação, porque a gente só tem 20 minutos. Bastante coisa para mostrar e essa documentação estará disponibilizada no nosso repositório, enfim, irá junto no zip que a gente irá postar no site da FIAP. Aqui eu vou explicar de maneira muito breve e de uma maneira muito não técnica, que qualquer pessoa possa entender o que se passa, né? O Toggle Master, apelido dado pelos nossos coordenadores e professores, é o nome do sistema. Na primeira fase ele foi um monolito e agora vamos trabalhar com microserviços. Ele é basicamente um sistema, como vocês podem ver no PowerPoint. Quando a gente quer lançar um aplicativo novo, uma feature para o nosso aplicativo novo, mas a gente quer fazer um teste, por exemplo, um dashboard, né? A gente quer apresentar dados diferentes, né, de maneira diferente, só que a gente não quer apresentar para todo mundo. A gente quer colocar em produção, mas não para todos os usuários, apenas uma pequena parcela, enfim. Basicamente, o Toggle Master irá fazer isso. São interruptores, onde a gente vai escolher quem que vai enxergar essas features novas que vão para produção para, para fins de teste. Fins de exemplo de marketing, um botão vermelho, outro botão verde, a diferença, os erros, enfim. Como eu disse antes, ele era um monolito, agora ele vai ser um microserviço. A gente vai ter que containerizar tudo, provisionar todas as ferramentas pedidas, né? A gente optou nesse momento, como o começo e estava todo mundo aprendendo, a gente fez um checklist ali de ferramentas e coisas importantes e essenciais que precisavam ser entregues e coisas opcionais como Queda, que não foi colocada, era opcional na documentação, a gente preferiu não implementar e ficar apenas com o básico, entregar o feijão com arroz muito bem feito, funcionando e testado. Aqui o que cada serviço vai fazer? Atualmente temos 5 serviços, 5 containers. Acabamos tendo um empecilho na hora de fazer o deploy dos bancos. Como vocês podem ver aqui, a gente usa dois bancos, que seria o AltDB, o FlexDB. Porém, a gente teve um problema, que é um dos nossos bancos, ele teve que virar um pod, porque a gente não poderia subir no nosso free tier, né? A gente acabou optando por usar o free tier da AWS, a nossa provedora. Três bancos simultaneamente, né? Os três Postgres simultaneamente. O nosso free tier só permitia dois. Conversei com um dos professores, coordenadores, e eles falaram que tudo bem a gente subir como um container. E foi assim que a gente optou, que já que não ia fazer tanta diferença ali para fazer a apresentação deploy. Utilizamos Postgres, Elasticache, DynamoDB. O nosso gatilho, né, do HPA vai ser 70% de CPU. Passou disso, ele vai escalar de 1 para 2. O nosso máximo vai ser 2, o ideal ali. A gente não estendeu muito por conta do consumo. Como a gente queria entregar o feijão com arroz muito bem feito, a gente optou por fazer o básico. Vamos gerar uma carga ali no Evaluation e 200 mensagens na pilha de SQS e demonstrando como isso tudo vai funcionar, como que ele vai consumir. Aqui é uma das dificuldades, como que a gente foi resolvendo. O plano gratuito só dois bancos, como eu citei. Bloqueou também uma máquina T3 Medium, que não faz muita diferença, porque a gente trocou pela C7 Flex Large, que é a mesma equivalência, 2 cores de CPU e 4 GB de memória permitida. A gente no começo, quando a gente clonou, a gente teve um script, ele não estava corrompido, mas ele estava, a gente teve que quebrar, né, converter ele por conta da quebra de linha. Enfim, detalhes um pouco não que não fazem tanta diferença ali. Um deles foi o nosso banco do target que ele vai vir um pod, que foi o contorno, né? Tudo aqui as decisões que a gente tomou e como que ela nos impactou. E o resultado, tudo isso que eu vou demonstrar agora, depois eu vou voltar aqui no final para mostrar que a gente entregou tudo isso. Esse é o nosso checklist dos containers, dos microserviços, a escalabilidade, os eventos fluindo e a infraestrutura ali toda completa. O repositório está ali e eu vou deixar tudo disponível para vocês.
Vamos começar. Primeiro o que eu vou fazer é demonstrar tudo isso rodando localmente. Primeiro a gente vai, eu estou na pasta aqui, está versionado, estamos usando Git, GitHub, versionando tudo. Docker Compose, ali ele está startando, vai criar todos os containers. Assim que eles ficarem todos healthy, tiverem todos saudáveis, a gente já passa para o Docker PS para ver todos ali os containers rodando. Eu vou dar chamar um localhost aqui, demonstrando que está tudo on. Aqui, ó. Analytics, Out, Dynamo, Evaluation, todos ali os containers. CLS. Aqui, ó, rodando na porta 8004, tudo certinho. Demonstrado rodando localmente, agora a gente vai passar, eu vou matar tudo isso, pra gente não ter problema mais pra frente com o consumo, né? CLS. Agora a gente vai partir para demonstração do nosso console da AWS, onde está rodando tudo. Primeiro eu vou entrar no EKS, onde está rodando nosso cluster. Aqui a gente tem o cluster, que está na região, como vocês podem ver, tudo está em Ohio devido ao gasto. Esse a AWS ele gerencia, né? Ele é o cérebro do Kubernetes, dos nós. Alta disponibilidade do control plane sem administrarmos servidores. Aqui eu vou mostrar para vocês o nosso Node Group, chamado Workers, perdão, que aqui está demonstrando que o nosso desired size, né, o tamanho, a quantidade de nodes ok para nós, considerados ok, seria 2, o mínimo seria 1 e o máximo seria 4 nodes. Como vocês podem ver aqui, eu estou demonstrando que ó, a gente realmente teve que usar C71 Flex Large, por conta que a T3 Medium não fazia não fazia parte do nosso plano. Um disco de 20 GB mais do que suficiente para a gente demonstrar tudo isso. Agora eu vou mostrar para vocês o ECR, onde a gente teve que fazer o registro, né, de tudo isso. Opa! Os nossos repositórios. Tudo foi feito no Docker Hub. Tudo foi feito no Docker Hub e a gente fez o push para o ECR. Como vocês podem ver, todos os serviços aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os nossos bancos. Aqui eu vou demonstrar que a gente só subiu 2 bancos devido ao free tier. A configuração é igual para todos, por conta de estarmos usando o free tier. Vou mostrar agora o Elastic Cache. Aqui o Elastic Cache para o cache do Hotpath. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso SQS, Simple Queue Service. Aqui que ele vai gerenciar os eventos. E a tabela do DynamoDB, que subimos e estamos usando também. Agora eu irei demonstrar para vocês os nodes rodando. Tudo está rodando já. Já fizemos alguns testes. Aqui vai mostrar os nodes, né? As duas máquinas que nós subimos. E agora os pods que estão rodando nelas. Como vocês podem ver, ó,
os nossos serviços. Aqui o banco que nós tivemos que usar como pod. Os nodes, os nós, são as nossas máquinas, né? Que acabamos optando por usar a IC7, porque a T3 Media não estava disponível. Aqui são as máquinas provisionadas. E dentro dela os pods, os containers. Agora eu vou fazer uma chamada pública, né, para testar o Nginx Ingress. Vou fazer uma chamada pública pelo PowerShell para ficar mais fácil de visualizar. Certo? Ele vai entrar pelo load balancer, essa chamada. Esse load balancer, que por sua vez quem criou foi o Nginx Ingress Controller, criou na AWS. Ele olha o caminho da URL, essa URL gigante. Nesse caso, evaluate, que poderia ser flags ou rules, e o roteia para o serviço certo. A gente usa o Ingress ao invés de um load balancer por serviço, porque ele é um único ponto de entrada e um único load balancer pago, em vez de 5. Aqui ele volta o nome da flag. A gente deu o nome de demo fiap. User ID return false. Agora a gente vai fazer um teste de estresse nos nossos pods. Estes são os dois HPAs, o horizontal pod autoscaler, do Evaluation e do Analytics Services, são os nossos serviços. Ambos estão com gatilhos de 70% de CPU. Eles vão escalar antes de saturar, mas sem desperdiçar máquina com gatilho baixo demais. Eles funcionam porque o Metric Service já está instalado e é ele que mede o consumo dos pods. Aqui no terminal 2, eu vou demonstrar isso agora. Agora aqui, como vocês podem ver, eu estou gerando requisições contínuas de dentro do cluster. Assim a gente vai testar o HPA sem depender da minha internet. Aqui, ó, como vocês podem ver, o estresse foi gerado. Ele passou de 70% e ele já começou a subir as réplicas. Aqui está o máximo de pods que ele pode criar, que a gente setou isso. Aqui, como vocês podem ver, os nossos pods. 2 services e 2 evaluation services que foram criados devido, né, ao estresse gerado. Eu vou limpar aqui para a gente poder continuar. Aqui a gente vai testar a escalabilidade do Analytics e do DynamoDB, enviando 400 mensagens. Eu vou limpar o terminal para a gente ficar mais fácil de visualizar. Agora eu vou puxar os logs do Analytics Service. Como vocês podem ver, os eventos, ele está processando as mensagens.
Tá trazendo aqui a data e os horários. Se a gente quiser, a gente pode ir até um pouco mais além. Está salvando no DynamoDB. O worker ele consome a fila, o processamento mais mensagens. A CPU ela sobe e o HPA escala. Por que que a HPA escala por CPU e não QEDA? O QEDA era opcional no desafio, então a gente optou por usar o HPA por CPU, que aí ele já atendia os requisitos com uma solução mais simples. Quando a fila enche, mais processamento, mais CPU, mais pods. É escolha consciente de manter a entrega enxuta e a gente entregar tudo que a gente propôs. Aqui eu vou parar o teste de estresse das mensagens. Vou limpar tudo. Só dando uma recapitulada então em tudo que a gente entregou. Então vai, recapitulando. A aquisição ela entra pelo load balancer. O Nginx Ingress roteia para os 5 microserviços no cluster, né, no EKS. O out e flags usam RDS. O targeting usa o Postgres em um pod com EBS. O evaluation cacheia no Redis e publica eventos na SQS. Que o Analytics grava no DynamoDB. O desafio. Os dois desafios reais foi o limite dos dois bancos do plano gratuito. A gente resolveu com o banco em pod, aprovado pelo professor, por conta do bloqueio e o bloqueio da T3 Medium, né, de um node, pelo mesmo plano, resolvido com a C7i Flex Large, que tem os mesmos parâmetros ali de memória e core de CPU. Também enfrentamos ajustes finos de infraestrutura na porta do PostgreSQL, fechada no Security Group, storage clash sem padrão definido e scripts com quebra de linha no Windows. Tudo isso está aqui para trás o que a gente enfrentou. A gente também, os 3 data store, que era a exigência também do PDF, né, da documentação, RDS, né, os dados relacionais duráveis, chaves e definições de flags, Redis, memória rápida para o hotpath, o post-it na mesa, DynamoDB, alto volume de eventos sem esquema rígido, a esteira do mercado, cada dado no lugar certo pelo padrão de acesso. Então, senhores, foi isso. Espero que eu não tenha me enrolado muito, é muita informação. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para juntar todas as informações e poder explicar de uma maneira mais clara. Por mais que a gente vá fazendo a documentação ao longo do projeto, é bastante coisa para ser explicada num pitch aí de 20 minutos. E é muito louco isso, eu vou ser sincero, porque como é uma faculdade de tecnologia, às vezes a gente não imagina, né, que a gente vai ter que também ser vendedor no final de tudo. Vender a ideia, eu acho que foi o mais difícil, poder falar assim na gravação. Enfim, muito obrigado. Esse foi um pouquinho do nosso projeto. E um abraço a todos.